Olá, olá, boa noite, boa noite. Aqui é o psicólogo Dinarte Lima falando, psicólogo com foco em autoestima e relacionamento, e sejam muito bem-vindos à nossa live de sexta-feira. Hoje nós vamos falar de como esquecer uma relação. A gente sabe que esquecer uma relação não é nada fácil, né? Deixar ir um relacionamento não é nada fácil, mas hoje nós vamos falar sobre isso. Quais as estratégias podemos utilizar para esquecer um relacionamento? O que é mais fácil, o que é mais difícil? Quais são os princípios que a gente deve fundamentar dentro da relação para a gente conseguir, se no caso de um término, para a gente conseguir superar isso com mais facilidade, com mais equilíbrio, com mais saúde. A gente sabe que não é fácil, né? Terminar um relacionamento é algo muito complicado, a gente se sente muito mal, a pessoa se sente muito mal, mas existem algumas estratégias que você pode utilizar após o fim desse relacionamento para você conseguir lidar com isso de uma forma muito mais saudável. Né? Já te deixei, mas como eu te esqueço? Né? A gente já parte do princípio que a pessoa já deixou esse relacionamento, já abandonou essa relação, mas aí agora, como é que a pessoa esquece? Como é que se desconecta emocionalmente do outro? A gente precisa pensar sobre isso, e é sobre isso que a gente vai falar, de como esquecer uma relação. Boa noite, Romério, boa noite, Diogo. Vamos chegando, aí compartilhando também com os amigos pra gente começar falando sobre como esquecer a relação. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa pensar é como é que acontece um fim de um relacionamento? Como é que se dá um fim de um relacionamento? Né? A gente costuma imaginar uma coisa e na verdade é outra totalmente diferente, né? A maioria das pessoas acreditam que um relacionamento termina por conta que entrou uma outra pessoa, e pode acontecer também, mas isso não é exclusividade de processos de traição. Outras pessoas acreditam que é do dia para a noite, então a pessoa ama, né? Está ali apaixonada dentro do relacionamento, foi dormir, acordou e já não ama mais. E aí quando ela toma consciência disso, ela decide abandonar o relacionamento. A maioria das pessoas acreditam que funciona dessa forma, mas não é assim, tá? O fim de um relacionamento, ele não acontece do dia para a noite. Ele vai acontecendo aos poucos. Ele vai acontecendo no dia a dia. Ele acontece na desatenção que você dá ao desafeto. Diogo colocou, esquecer é difícil. Realmente é muito difícil, Diogo. Principalmente quando tem cicatrizes que ainda dói, exatamente. E esse processo de cicatrização é o que a gente vai falar hoje. Como ajudar nesse processo de cicatrização. Boa noite, Camila. Seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai conversar sobre como esquecer uma relação, tá? E aí quem ainda não tá, mas quem não está nesse processo de esquecer uma relação, né? Esperamos que não precise passar por ele, mas se passar, já vai saber quais as estratégias conseguir para esquecer uma relação com mais facilidade. Então eu vinha falando que ao fim de um relacionamento acontece também na desatenção ao desafeto. O que seria isso? É que quando você está num relacionamento, o desafeto é um grande sinal de que não há mais paixão, não há mais amor no relacionamento e que aquele relacionamento já está de alguma forma desequilibrado. E é preciso ter atenção no momento em que você percebe que há um desafeto ali dentro do relacionamento. É o toque que não tem mais, é o boa noite que não tem mais, é o beijo, é o abraço. Isso vai se perdendo com o tempo. E quando esse desafeto ele se presentifica, ou seja, ele está presente no relacionamento, é sinal de que o relacionamento já não está tão bom assim e é preciso tomar muito cuidado. Então, é no dia a dia, é nos detalhes que vai acontecendo aí o fim de um relacionamento. E aí muitas pessoas, né, não querem se atentar a isso, simplesmente fecham os olhos, tapam o sol com a peneira e fingem que não está acontecendo nada ali. Não, isso é normal, faz parte do relacionamento, né? E aí acontece, não, todo relacionamento é assim, tem períodos de altos e baixos, e fica inventando desculpas, inventando pretextos
para não perceber que realmente o relacionamento já não tá bem, né? E fica tentando mascarar essa realidade. E aí é preciso. Tem outro tipo de pessoa também, né? Tem a pessoa que sabe, ela não quer mascarar, ela sabe que é real, mas ela, na esperança de que tudo isso mude, ela vai só empurrando com a barriga, ela vai empurrando, não, mas vai melhorar, uma hora vai melhorar, e esse dia ele realmente nunca chega, e aí é quando de fato chega o fim de um relacionamento. Camila colocou assim: meu problema é não sofrer. Sofri pelo fim do meu primeiro relacionamento, depois nunca mais. Isso acontece muito. Olha, os primeiros relacionamentos que a gente tem na vida são um dos que mais marcam. Por quê? Porque é o primeiro, né? Tudo aquilo que é a primeira vez, é o primeiro impacto, é o primeiro momento, costuma marcar muito. E aí, quando a gente tem um primeiro relacionamento, por exemplo, se a gente foi traído num relacionamento, se a gente traiu no primeiro relacionamento, isso tudo é muito intenso. E aí quando a gente passa, por exemplo, eu fui traída ou traí no relacionamento, meu relacionamento terminou e eu sofri muito naquele relacionamento. Isso gera marcas, isso gera feridas que muitas vezes geram também bloqueios emocionais, não seria exatamente a palavra, mas gera processos adaptativos. O que seria processos adaptativos? Seria assim, eu passei por aquele sofrimento, foi um sofrimento muito intenso, foi um sofrimento muito perturbador e agora eu não quero mais lidar com esse sofrimento. E aí, para me adaptar nos próximos relacionamentos, eu vou criar alguns tipos de barreira, alguns tipos de impedimentos. Então, por exemplo, uma das barreiras é eu não vou chorar, eu não vou sofrer, eu não vou me importar. E isso é muito comum e não que esteja tudo bem, é importante passar pela terapia para conseguir dar uns ajustes aí e não que você queira sofrer, mas que você entenda que o sofrimento faz parte de um fim de um relacionamento. Se você termina um relacionamento e você simplesmente não sofre nada, ou é porque você não amava, ou é porque você tem um bloqueio emocional ali muito forte para tentar se manter dentro do equilíbrio, entendeu? Eu queria isso, chorar, então. O não chorar também é uma barreira ali que vai sendo criada aos poucos devido ao sofrimento constante que a gente passa. Diogo colocou assim: mas serve para aprender, exatamente. Difícil é ficar o conhecimento. O sofrimento faz parte do processo. Muito bem, Camila, é isso aí. E aí, então, o fim de um relacionamento, ele acontece exatamente assim, né? Ele acontece no dia a dia, ele acontece nos pequenos detalhes, ele acontece ali no beijo que não acontece mais, no abraço que não acontece mais. Então, você vai perdendo a desatenção ao desafeto. Então, ele nunca vai acontecer do nada. O fim de um relacionamento nunca acontece do nada, não é do dia pra noite, a pessoa deixou de amar, na virada da noite acorda e já decidiu que quer acabar aquele relacionamento. Não é assim. Vão acontecendo pequenas coisas, pequenas atitudes, pequenos comportamentos, pequenas mudanças. E aí chega no ponto em que aquilo não dá mais. Tem a gota d'água, né? É aquele momento, é aquela briga, é muitas vezes aquele momento em que há um vazio ali dentro do relacionamento, em que a pessoa diz assim, não, eu preciso sair disso. E aí isso é a gota d'água. Então, vai acontecendo aos poucos. Algumas perguntas iniciais, elas são fundamentais para a gente fazer nesse primeiro momento. Para a gente conseguir entender, lá na frente, o nosso processo de deixar esse relacionamento, né? Que perguntas são essas? A primeira pergunta é, ele merece você? Né? Vamos partir aqui do princípio que a pessoa já finalizou o relacionamento e ela está tentando ali entender, né, superar esse relacionamento. E aí a primeira pergunta é, ele merece realmente você? Ele merece realmente viver esse relacionamento? A segunda pergunta é se ele te deixou, né? Se ele te deixou, será que de fato é porque ele não ama mais você? Será que realmente não é isso? É a falta do amor, o amor que não existe mais? É uma pergunta importante a se fazer. É uma possibilidade que você tem que considerar. Será que vale a pena querer consertar isso de alguma forma? Será que vale a pena querer consertar algo que já está definido, algo que já está marcado, algo que já foi definido, já foi decidido pelas duas partes, às vezes, ou por uma parte, mas de alguma forma já foi decidido? Será que vale a pena tentar consertar isso?
Outra pergunta que é muito importante não seria realmente melhor largar isso e construir um novo projeto de vida, construir novas metas, novos objetivos? Essas são perguntas iniciais importantes para a gente refletir, para a gente chegar lá no final e conseguir concluir isso com muito êxito, tá? Passar por esse conteúdo. Camila colocou assim, acho que eu tenho muito isso para mim. Não sei se eu me supervalorizo. Tem a questão da supervalorização, Camila, mas a supervalorização não impede geralmente o choro, né? E aí é um processo individual, aí você tem que realmente partir do autoconhecimento para poder chegar nessas conclusões. Mas geralmente não é algo impeditivo a supervalorização, a não ser que seja algo muito egocêntrico, entende? Então, existem algumas etapas do processo de fim de um relacionamento. Quando você termina um relacionamento, existem algumas etapas. Nem todo mundo vai passar por essas etapas, obviamente. Algumas pessoas passam por esse processo e outras simplesmente não passam, pulam etapas ou vivem etapas diferentes do que eu vou falar aqui, mas geralmente as pessoas passam por algumas dessas etapas. A primeira delas é a perplexidade ou a negação. É quando a pessoa fica totalmente estagnada, ela fica ali em êxtase, ela não consegue geralmente acreditar que aquilo aconteceu e ela começa a negar tudo aquilo. Ou seja, eu não acredito que isso está acontecendo comigo, não é possível que isso esteja acontecendo comigo, eu não consigo acreditar, eu não consigo imaginar que eu poderia passar por essa situação. Então vem esse estado de perplexidade e negação. O segundo estado é pela busca pelas explicações. Então, eu fico tentando buscar explicações para tudo isso que está acontecendo comigo. O que será que aconteceu? Quando será que tudo isso mudou? Será que foi por isso? Será que foi por aquilo? Eu fico tentando buscar explicações para tudo aquilo que aconteceu. O terceiro, foi terceiro, né? O terceiro ponto aqui, a terceira fase é a raiva ou indignação. É quando a pessoa ela simplesmente começa a se encher de ódio, de raiva, de indignação. Não é possível que isso aconteceu. Eu quero fazer algo, eu quero tomar uma atitude, mas eu quero sair disso. Então ela fica com muita raiva, com muita indignação. Eu não aceito. E aí é onde vem processos de ressentimento, mágoa, rancor. Tudo aqui está dentro dessa fase para pós-fim de relação, né? E aí uma outra etapa, que é uma etapa muito difícil, é a culpa e a humilhação. É quando a pessoa ela começa a se sentir culpada pelo fim do relacionamento, ela começa a se sentir totalmente humilhada, né? Ela começa a pensar no que as pessoas estão pensando dela, no que as pessoas vão falar dela, como as pessoas vão interagir com ela a partir desse momento. Então ela começa a se sentir nesse momento muito culpada. Eu acho que eu fiz algo de errado, eu acho que eu não consegui ser uma boa parceira, um bom parceiro, eu acho que eu não consegui ser uma boa esposa, um bom esposo, eu acho que a culpa é minha. E aí vem esse momento de culpa e essa sensação de humilhação também. Outra fase é o desespero e a desesperança, né? Como se a pessoa ela entrasse em contato com o ápice do fim do relacionamento, da fossa emocional. E ela começa a se sentir extremamente desesperada. O que eu vou fazer da minha vida agora? O que eu vou fazer de planos, de projetos? E aí vem a desesperança. Eu não sei mais o que fazer. Eu acho que não tem. Eu não vou encontrar uma outra pessoa melhor que aquela. Eu não vou conseguir amar uma outra pessoa novamente. Eu vou viver solitária. Então, nessas fases, principalmente nessas fases que são bem pesadas de meio que o luto, essa pessoa ela começa a criar pensamentos e crenças extremamente disfuncionais, tá? E por último, apenas, na última etapa, é que ela entra no processo de recuperação e aceitação, que é quando de fato ela entende que o fim do relacionamento tinha que acontecer ou que aconteceu e é um fato, ela não tem como fugir disso, ela aceita simplesmente o fim desse relacionamento e agora ela decide seguir em frente, ela decide perdoar ou ela decide realmente abandonar essas ideias, esses pensamentos que passam pela sua cabeça e realmente decide seguir em frente. E aí, quando isso acontece, é a fase de recuperação e aceitação.
Deixa eu ler o comentário de Camila. Eu vou logo pra raiva. Que morra e ponto, é isso, Camila. 2 dias e pronto, passou. Tem pessoas que não passam por essa sequência, né? Isso é uma sequência geralmente que algumas pessoas passam. Tem gente que pula etapas, tem gente que passa da primeira, já vai para a última, já vai aceitando tranquilamente bem entre aspas, né? Porque o fim de uma relação não é fácil para ninguém, mas a pessoa já aceita. Então, não necessariamente todo mundo vai passar por todas as etapas e pode ter alguém que passe por uma etapa totalmente diferente daqui. Muito do que eu vou falar aqui está num livro chamado Já Te Disse Adeus. Depois eu falo o nome do livro, porque agora eu não vou lembrar. Mas é de Walter Rizzo, o nome do autor. Ele é um psicólogo que fala sobre vários assuntos também de relacionamento. E aí ele fala nesse livro, Já Te Disse Adeus, e agora Como Te Esqueço. Eu acho que o nome do livro é esse. E aí ele fala sobre essas etapas do processo para finalizar um relacionamento, né? De aceitar o fim de um relacionamento. E ele explica lá exatamente disso, que alguns relacionamentos, eles não passam por todas essas etapas, né? Nenhuma, na verdade, é a pessoa, né? Tem pessoas que passam por essas etapas, tem pessoas que não passam por essas etapas, tá? Então, vamos falar agora sobre alguns princípios. Tá dando para entender, pessoal? Deixa aqui se tá dando para entender, se tá tudo ok, tá? Vamos dando um feedback aí de vocês, que é importante. Deixem os coraçãozinhos aqui também. Tem um coraçãozinho aqui, ó. E tem um botãozinho aqui de pergunta. Quando vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem usar esse aqui. É tão bonitinho. Tem uma ponto de interrogação aqui que vocês podem mandar as perguntas por ele. Aqui eu vou passando as perguntas de vocês, tá? Mas também pode fazer nos comentários, não tem problema não. Tem alguns princípios que são importantes para a gente conseguir entender os relacionamentos e também tomar consciência de alguns processos no fim do relacionamento. Ou seja, após o relacionamento, quando o relacionamento não deu mais certo, finalizou esse relacionamento, tem alguns princípios que a gente precisa ter muito claros na nossa cabeça para a gente conseguir entender relacionamentos e fins de relacionamentos. O primeiro deles é que a relação é como um jardim. Inclusive, isso é o tema da nossa próxima live, essa analogia com o jardim é o tema da nossa próxima live de sexta-feira, em que a gente vai explicar tudo sobre a analogia do jardim e como manter um relacionamento feliz, né? E aí, felicidade aqui a gente vai também deixar bem detalhado na próxima live, mas esse vai ser o tema da nossa live. Então, esse é um princípio importante que a gente precisa entender, que a relação, o relacionamento, ele é como um jardim. E o jardim, ele precisa ser cuidado. Ele precisa ter um cuidado diário. Imagina só que você vai lá, monta o seu jardim, deixa ele todo bonito, todo organizado e simplesmente não cuida mais. Você não rega as plantas, você não aduba a terra, você não faz mais nenhum processo de cuidado diário. O que vai acontecer com esse jardim? Ele provavelmente vai morrer, porque faltou cuidado. Então, um princípio importante para a gente lidar com os relacionamentos, para a gente entender relacionamentos, é que o relacionamento ele é como um jardim e que a gente precisa ter cuidados diários, hábito de cuidar desse relacionamento. O segundo ponto é que as pessoas podem deixar de te amar, tá? Isso é um processo natural e a gente precisa, quanto mais a gente entender isso, mais fácil vai ser pra gente lidar com a vida, né? Ninguém é obrigado a te amar a vida inteira. E isso pode acontecer a qualquer momento. Ah, Dinarte, mas a gente vai ser tão pessimista assim. Não é ser pessimista, é ser realista. E o quanto mais realista você é, mais preparado você está para lidar com os acontecimentos que a vida pode trazer para você. Isso acontece com muitas pessoas e pode acontecer com você também. O fim do relacionamento pode acontecer com você também e você precisa estar preparado para lidar com isso. Então, as pessoas, a pessoa, o seu companheiro, ele pode deixar de te amar e não é que está tudo bem, mas isso pode acontecer, é um fato e você precisa aprender a lidar com isso, com essa possibilidade. Porque se ela se tornar realidade, vai ser mais fácil emocionalmente, psicologicamente, para você lidar com isso, tá? Outro princípio importante é que uma relação ela não precisa ser eterna, né? Ela não necessariamente será eterna.
A gente tem o costume de querer perpetuar os relacionamentos, no sentido de, não, casou é pra vida inteira. E não é assim, né? Principalmente agora, a gente tem visto as altas taxas de divórcio, né? O divórcio ele já existiu há muito tempo, mas agora está muito mais real, né? Essas altas taxas do divórcio. E a gente precisa tomar consciência de que os relacionamentos eles têm início, têm meio e pode ter fim. Pode ser que você fique com aquela pessoa a vida inteira, pode ser que você morra ao lado daquela pessoa, isso pode acontecer. Assim como pode acontecer que o relacionamento termine. E relacionamentos eles não necessariamente são eternos, tá? Eles acontecem, mas não necessariamente são eternos. Outro princípio muito importante, né, que aí é uma coisa que a gente vai falar mais lá na frente também, é que a gente costuma engrandecer os fatos após um relacionamento, né? A gente costuma engrandecer tudo. Quando um relacionamento ele foi bom, após o fim do relacionamento, parece que ele foi muito bom. Aquelas coisas a gente engrandece. As coisas ruins também se tornam muito grandes, né? Então, ele cozinhava pra mim. Isso era uma coisa muito simples enquanto você estava dentro do relacionamento. Terminou o relacionamento, aquilo parecia a coisa mais incrível do mundo, porque a gente tem esse hábito de querer engrandecer o relacionamento após o fim. É igual aquela história. A pessoa nunca elogiou a outra, morreu, aquela pessoa passa a ser a mais elogiada da vida. Por quê? Porque a gente costuma engrandecer os fatos após o fim deles. A gente costuma engrandecer o relacionamento após ele terminar. A gente costuma engrandecer os defeitos também após o término do relacionamento. Então tudo passa a ser muito grande, tudo passa a ser muito intenso. Olha só, Ricardo colocou assim: eu sei da probabilidade do fim do relacionamento, mas eu defendo muito a manutenção do relacionamento, ou seja, que dure para sempre. Boa noite, Ricardo. Perfeito. Isso, exatamente isso que a gente tá falando aqui. E quando eu falo, por exemplo, lá no princípio do jardim, é exatamente isso. Porque se a gente consegue cumprir o primeiro princípio que eu falei, por isso que eu trouxe ele como primeiro, se a gente consegue cumprir o primeiro princípio, que é o princípio do jardim, do relacionamento como jardim, que é essa manutenção do relacionamento que você menciona, a gente consegue, de forma prática e de forma saudável, manter o relacionamento por muito tempo ou, como você está falando, para sempre. Entende? Agora, se aquele primeiro princípio do jardim ele não é cumprido, se aquele primeiro princípio ele não é colocado como prioridade dentro do relacionamento, os outros provavelmente vão acontecer. E a gente precisa ter muito claro isso. Então, se eu não fiz a manutenção do meu relacionamento, se o meu parceiro não contribuiu para a manutenção do relacionamento, eu tenho que entender que existe uma possibilidade, e até mesmo quando contribui, né? Existe a possibilidade desse relacionamento chegar ao fim. Porque pensa só, ninguém está isento na vida de conhecer uma outra pessoa, de se apaixonar, de realmente viver uma paixão amorosa momentânea, né? Ninguém está livre disso, a gente sabe. E quanto mais preparado a gente estiver para esses acontecimentos, melhor. Isso é uma atitude preventiva. Então, eu preciso entender e me prevenir sabendo que relacionamentos acontecem, mas não necessariamente são eternos. Que as pessoas nos amam, mas elas não são obrigadas a nos amar pela vida inteira. E quando eu consigo entender isso, se acontecer de um término, eu consigo lidar com isso emocionalmente melhor, tá? Mas é perfeito o que você falou. Eu tenho que fazer a manutenção do meu relacionamento, eu tenho que cuidar do meu relacionamento para que ele dure para sempre, sabendo que o para sempre pode ser não necessariamente a vida toda, mas pode ser que em algum momento esse para sempre seja para sempre 10 anos, para sempre 15 anos, certo? No caso, quando você recebe alguém falando em fim de relacionamento, você incentiva ou não o fim, ou depende da situação. Então, eu não incentivo desincentivo é ótimo, né? Mas eu não estimulo ou não, certo? Eu não faço isso dentro do consultório. Por quê? Vamos lá. A psicoterapia não é um espaço
para você, para o psicólogo indicar o que é melhor para o cliente. Porque pensa só, se eu digo que o fim do relacionamento é o melhor, eu estou dando a minha opinião pessoal. Talvez fosse o que eu fizesse na minha vida pessoal. Eu fizesse, né? Eu quisesse naquele momento o fim do relacionamento de acordo com tudo aquilo que a gente viveu. Mas isso seria a minha opinião. O que eu ajudo dentro do processo terapêutico? Eu ajudo ao casal ou a pessoa que está passando por aquela situação a tomar consciência de tudo que ela tem vivenciado. Se ela tem passado por situações tóxicas, abusivas, ou se ela não está conseguindo enxergar o melhor do relacionamento, tem pessoas que só conseguem enxergar o pior da relação. Então eu faço comparações, eu faço analogias, eu peço para que ela pense melhor sobre os aspectos positivos e negativos de um relacionamento. Eu peço para que ela faça as ponderações necessárias, ela faça as comparações. E aí ela vai tomando consciência do que naquele momento é melhor para ela. E se em algum momento ela chegar e decidir que o melhor naquele momento é o fim da relação, eu acolho isso sem julgamento. Eu posso achar que era melhor ela manter o relacionamento, mas se ela decidir que ela quer finalizar um relacionamento, é o que ela decide, certo? O que eu vou proporcionar para ela é um espaço de reflexão, é um espaço de acolhimento para que ela entenda tudo isso. Ricardo colocou, eu entendo, esse para sempre pode não ser sempre. Exatamente, Ricardo. Deu para entender? Se não deu, é só colocar aqui que a gente explica, tá bom? Então eu vou continuar com os princípios, mas qualquer dúvida podem ir falando que eu vou respondendo aqui. Então, deixa eu ver aqui um outro princípio onde eu parei. Tá. Um outro princípio importante é que só vale a pena se tiver bom para todo mundo. Né? A gente às vezes tem essa sensação meio, esse sentimento meio que egoísta de o relacionamento está bom para mim, eu estou satisfeito com o relacionamento e esse relacionamento tem que continuar. Mesmo que o outro não esteja feliz, mesmo que o outro não esteja satisfeito, mesmo que o outro deseje buscar coisas totalmente diferentes que eu. Então a gente precisa pensar que um bom relacionamento, ele só é bom se as duas partes estão satisfeitas e se as duas partes estão felizes no relacionamento. Eu entendo que quando a pessoa está feliz dentro da relação, ela não quer deixar o outro, ela quer permanecer com o outro, ela quer estar ali junto, mas se o outro de repente percebe que não encontra mais felicidade naquele relacionamento, é preciso a pessoa pensar também no outro, se colocar de forma empática dentro da relação e entender que talvez seja o melhor finalizar essa relação ou investir em estratégias para tentar mudar o quadro da relação. Mas uma boa relação só é boa se para as duas partes está sendo bom. A gente precisa também pensar que quando eu coloquei aqui, deixa eu ver, que quando a gente entra num relacionamento, a gente está correndo riscos, né? A gente vai se relacionar com a outra pessoa, muitas vezes totalmente diferente da gente, e metas diferentes, objetivos diferentes, e tudo isso são riscos que a gente vai correr, né? E a gente precisa estar preparado para esses riscos. E se preparar emocionalmente não é você saber que, por exemplo, finalizar um relacionamento, eu aceito, tá tudo bem finalizar um relacionamento. Não é isso, porque nem sempre tá tudo bem. Para a maioria das pessoas não tá tudo bem, né? Mas é você saber que existe a possibilidade. Porque quando a gente sabe que existe a possibilidade, a gente de alguma forma se equilibra melhor emocionalmente. Então é saber que existe a possibilidade de, tá? É disso que a gente fala de correr riscos. A gente precisa estar aberto para as dinâmicas da vida, certo? Imprevistos, entender que tudo isso é extremamente natural. E outra coisa muito importante da gente entender que tem que ser um princípio é que se o outro é tudo para você, você não é nada no relacionamento. E é uma coisa que eu prego muito e que eu afirmo muito, é que a gente precisa se colocar como prioridade dentro do relacionamento, e se você coloca o outro como centro e como tudo na sua vida, você está se colocando em segundo lugar, está se colocando de lado, está se colocando como nada, porque ele é tudo, então você pode ser nada, certo? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso dentro do relacionamento.
Ricardo colocou, eu acredito que quando há amor verdadeiro, o relacionamento dura para sempre, supera os desafios, a base é o amor. Agora não é fácil, realmente. Perfeito, Ricardo. O amor é a base de tudo. Se há amor, há paciência. Se há amor, há perdão. Se há amor, há reciprocidade, há empatia. Eu me importo com o outro, eu quero cuidar do outro, eu quero estar com o outro, né? Então, o amor, ele é a base de tudo, ele é a base para a racionalidade, isso é muito importante. Dentro de um relacionamento, a gente precisa ter racionalidade para lidar com os conflitos que vão surgir na relação. E quando há amor, há racionalidade. Eu consigo ter paciência para parar, pensar, refletir, buscar estratégias para conseguir lidar com aquilo melhor, porque eu sei que aquilo é importante para mim. E se é importante para mim, eu quero viver aquilo de forma intensa e para sempre, né? Quem não quer viver um relacionamento para sempre? Todo mundo quer. Então, perfeito. É isso aí, exatamente. Uma coisa importante, né, que é bem polêmico, mas que de fato é importante a gente pensar, que quando a gente entra num relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, a gente precisa ter atitudes preventivas. E ter um plano B é uma atitude preventiva. E aqui o plano B eu não quero dizer que você tem que ter uma opção de outro namorado ou de outra pessoa, um contatinho. Não estou falando disso. Estou falando de você ter um plano B, de você entender assim, se esse relacionamento acabar, como eu pretendo sobreviver ao fim desse relacionamento? Né? Tem pessoas que não têm respostas para essa pergunta. Se esse relacionamento acabar hoje, como é que eu vou sobreviver ao fim desse relacionamento? Como é que vai ser minha vida após esse relacionamento? Por quê? Porque a pessoa estruturou a vida toda dela dentro de um contexto com aquela pessoa. Estruturou a vida dela todinha junto com aquela pessoa. E aí quando ela pensa no fim dessa relação, ela não consegue ver mais saída. Ela não consegue ver a vida dela sem aquela pessoa. E aí são pessoas que, por exemplo, quando acabam um relacionamento, se desestruturam de uma forma que entram em processos depressivos e até se suicidam. Então é preciso a gente pensar nessa pergunta e ter um plano B. A gente vai explicar melhor isso. Agora a gente vai entrar especificamente em como, né? Formas de esquecer um relacionamento. Como é que eu esqueço um relacionamento? Finalizei um relacionamento. Como é que eu consigo lidar melhor com esses processos e consigo realmente pular, né? Passar para a próxima página, consigo realmente esquecer essa pessoa, esquecer esse relacionamento. Primeiro que não é fácil, né? Terminar um relacionamento é algo muito complicado. Você desenha uma vida com aquela pessoa, você estrutura uma vida com aquela pessoa, você quer estar com aquela pessoa. Mas se chegou o momento do fim da relação, seja por traição, seja porque não deu mais, seja por incompatibilidade mesmo de personalidade dos dois, seja por qualquer motivo esse relacionamento chegou ao fim, é doloroso. Traz uma sensação de tristeza, pode trazer uma sensação de vazio, pode trazer uma sensação de desespero, de desesperança, de desamparo. E aí, para lidar com tudo isso, você precisa entender que essas emoções, elas são naturais. Elas fazem parte do processo do fim do relacionamento. E você precisa sofrer o que tem que sofrer. Muitas pessoas querem pular etapas, né? Que acham que aquele sofrimento é algo de outro mundo e não querem sentir aquilo e querem tapar o vazio de alguma forma, não querem sentir aquela tristeza, não querem sentir aquela dor. Mas acolher a dor e a tristeza nesse momento do fim do relacionamento é extremamente importante para a sua maturidade, para você conseguir passar por esse momento de uma forma muito mais saudável. Então, nesse momento de passar para um novo momento da sua vida, fechar esse ciclo, esquecer esse relacionamento, é preciso que você acolha essa dor e essa tristeza e entenda que tudo isso é natural. Não tente fingir que esses sentimentos não existem, né? Tem pessoas que acabam um relacionamento e aí vão fingindo que esse sentimento não existe, aí se envolvem em festas, entram em novos relacionamentos e aí vão fingindo que isso não existe, vão fingindo até um momento que aqueles sentimentos eles podem explodir dentro delas e elas entrarem em processos emocionais e sofrimentos muito intensos, tá? Então não adianta fingir que esses sentimentos não existem, é realmente vivê-los, tá? Entender que eles são naturais, e eu não estou falando aqui de se entregar também, não estou falando de você viver
um luto, uma fossa emocional daquelas de você se trancar dentro do quarto, pegar um pote de doce e fingir que o mundo não existe mais e ficar trancado dentro do quarto. Não é isso. Mas você precisa entender que aqueles sentimentos existem e dar um lugar para que eles possam ali ocupar o lugar que eles têm que ocupar, você sofrer o que você tem que sofrer, passar por aquele momento de tristeza e depois, somente depois que você vivenciar esses sentimentos que são extremamente naturais, você conseguir passar a página, tá? Então isso é importante. Outro ponto é, entenda que o tempo será o seu maior aliado. No momento do desespero, a gente às vezes não consegue pensar e refletir que o tempo é o nosso maior aliado, né? Mas se você pensar, por exemplo, no ex da adolescência, né? Naquela pessoa, no primeiro namorado, na primeira namorada, e eu tô falando aqui no primeiro namorado porque eu acredito que as pessoas que possam assistir essa live e que estão assistindo aqui já tiveram alguns namorados, né? E algumas namoradas. Então, quando você pensa lá no seu primeiro namorado, lá no namorado da adolescência, você geralmente não sente mais nada. Na hora que vocês terminaram, pode ter sido muito intenso, muito profundo, pode ter sido muito triste, deu muita raiva, mas alguns anos depois, quando você volta a pensar sobre esse relacionamento, você simplesmente não sente mais nada, não sente nem cócegas. Então, para você ver como o tempo ele é responsável também por trazer essa cicatrização, por trazer essa cura em relação a esse relacionamento. Então, ter paciência é extremamente importante. Entender que o tempo ele vai curar, que o tempo ele vai ajudar nesse processo de cura, porque não é só o tempo. As suas atitudes também vão ajudar em tudo isso. Mas o tempo ele é extremamente importante e ter paciência também. Entender que a vida é feita de ciclos, né? Que a gente fecha ciclos, inicia ciclos e que esse é um ciclo que está se fechando e que você só precisa ter paciência para que os novos ciclos possam começar. Tá? Lembrar que momentos difíceis, lembrar dos momentos difíceis que você passou e que foram superados. Às vezes, na hora do desespero, a gente não consegue lembrar dos momentos difíceis que a gente passou na vida e que a gente superou. E essa é uma grande estratégia para a gente conseguir lidar de uma forma muito mais saudável com todos os processos de sofrimento que a gente passa. É a gente lembrar que em algum momento da vida a gente já viveu momentos muito difíceis e que a gente conseguiu superar, que a gente conseguiu passar por aquilo, que a gente conseguiu tirar a força interior que a gente tem e conseguiu vencer tudo aquilo, tá? Então, um ponto muito importante. Ricardo colocou, mas é possível reatar após um longo período? É possível, acontece com muitas pessoas. O que a gente não pode é depender disso. E a gente vai pensar um pouco mais sobre isso, Ricardo. Mas é possível, né? Eu já vi pessoas passarem 5, 10 anos separadas e depois reatarem um relacionamento. Alguns deram super certo e outros não deram tão certo assim. O que vai definir isso? Sempre são nossas atitudes. É a forma como a gente decide encarar as coisas. Porque reatar um relacionamento, a pergunta mais importante desse momento de reatar um relacionamento é o que está fazendo vocês voltarem para um relacionamento que deu errado, né? Que não deu certo. O que está fazendo você voltar para esse relacionamento? Se já não deu certo uma vez, o que mudou daquele primeiro momento para esse agora que está fazendo você voltar para esse relacionamento? E aí, se você tiver respostas para essas perguntas, é um ponto positivo. E o outro é, as suas atitudes, os seus comportamentos, eles vão mudar? Vocês vão decidir a partir de agora mudar a forma de agir dentro do relacionamento para que ele dê certo? Aí, se essas respostas elas forem positivas, você tiver respostas para essas perguntas e elas forem positivas, sim, é possível ter uma volta para o relacionamento e uma volta saudável e esse relacionamento pode dar certo. Se você não tem resposta para essas perguntas, provavelmente esse relacionamento ele vai dar errado de novo, tá? Por quê? Porque se continuar a mesma coisa, se vocês são as mesmas pessoas, têm as mesmas atitudes e em um passado deu errado, o que vai mudar agora? Nada. Entende? Então provavelmente vai dar errado de novo. Então pode acontecer depois de um longo período as pessoas reatarem o relacionamento? Pode. Inclusive é um processo de autossabotagem quando você tem uma dependência emocional.
Por exemplo, uma pessoa que tem uma dependência emocional muito grande dentro do relacionamento e ela termina essa relação, ela tende a ficar se auto-sabotando nos outros relacionamentos na esperança de voltar para a antiga relação, que é um processo também que a gente vai falar lá na frente, de esperança tóxica, tá? Então, o ponto agora que a gente falou foi: entenda que o tempo será o seu maior aliado, tá? Respondi, Ricardo. Então, outro grande ponto aqui que é importante pra gente esquecer um relacionamento é cortar vínculos, romper com os vínculos, né? Tem pessoas que terminam um relacionamento e nessa esperança de retorno, elas ficam mantendo ali os vínculos. Ela não apaga o contato, ela mantém o contato do telefone lá, ela olha o status do WhatsApp, né? E ela fica tendo pequenos comportamentos que vão alimentando ali ainda a ligação com aquela outra pessoa. Então é muito importante que a gente rompa com esses vínculos, tá? Então nada de ligar por engano de madrugada ou mandar uma mensagem para perguntar se a pessoa viu fulano, viu fulana, falou com cicrano, falou com cicrana. Esses processos não dão certo, não dão certo. E só vai te fazer ainda mais se sentir conectado e alimentar ainda mais o sofrimento que você está passando. Então é importante também, por exemplo, se desligar das redes sociais. Então, não diria bloquear, porque às vezes bloquear causa mais processos ainda complicados e tudo mais. Mas parar de ver a rede social, deixar de seguir pelo menos a pessoa, parar de querer olhar o status da pessoa, os stories da pessoa, parar de ficar olhando as fotos, parar de ficar investigando quem ela curtiu, quem ela deixou de curtir. Esse corte, ele é fundamental, tá? Para você conseguir se desligar aos poucos. Deixar as coisas da pessoa pessoalmente, por exemplo, é uma estratégia que as pessoas usam. Ah, não, eu tô com as coisas dela ou dele lá em casa e eu vou deixar pessoalmente para ela. Isso é uma forma de você tentar ver a pessoa novamente. Então, ter consciência desses comportamentos, dessas atitudes, para de alguma forma tentar alimentar ali aquele relacionamento é muito importante. Outro ponto desse cortar laços é evitar lugares e coisas que lembrem o relacionamento. Então tem pessoas que vão malhar na mesma academia que o caso que os dois malhavam para ficar lembrando de como era. Ele vai no mesmo supermercado, ele vai na pracinha, ele vai no cinema, ele vai tentando alimentar de alguma forma a memória, as lembranças ali para tentar se sentir ainda conectado a esse relacionamento. Porque esse fim às vezes é tão difícil que você alimenta de todas as formas essa conexão para tentar se sentir menos vazio e menos triste, tá? Mas esse corte de vínculo é extremamente importante para você esquecer um relacionamento. Vamos lá, Ricardo colocou assim: existe um período para se esquecer o relacionamento, depende de pessoa para pessoa, muda alguma coisa quando há filhos. Perfeito, Ricardo, tua pergunta, muito boa. Não existe um período para esquecer uma pessoa, né? É um processo emocional e como todo processo emocional vai depender de pessoa para pessoa. É como um luto. Ninguém fala o tempo exato de um luto. Tem pessoas que passam 3 meses ali em um luto mais profundo, tem pessoas que passam 1 ano, tem pessoas que passam 3, 5 anos em lutos, tem pessoas que chegam a passar 10 anos sofrendo em um luto. Então esse momento de esquecer o relacionamento, de se desligar emocionalmente desse relacionamento, porque o termo correto, eu uso esquecer aqui na live por uma questão de chamar mais atenção mesmo, tá? Mas o termo correto é se desligar emocionalmente dessa pessoa. Por quê? Porque esquecer a gente nunca esquece. A memória não vai ser apagada. Mas o desligar-se emocionalmente depende de pessoa para pessoa. Cada um vai ter o seu momento, o seu processo. Depende do quanto aquilo foi intenso, o quanto já vinha desgastado, o quanto a pessoa já tinha percebido que aquele relacionamento tinha acabado, ou se ela foi pega de surpresa. Porque tem pessoas que são pegas de surpresa. Por exemplo, ela nunca percebeu que o relacionamento estava ruim, né? O outro fingia muito bem, o outro até dava afeto, até dava carinho, mas ele já não se sentia bem na relação. E aquela pessoa foi sendo iludida de que o relacionamento estava bem, que o relacionamento estava estável, e simplesmente parece que do nada
o relacionamento acaba e ela é pega de surpresa. Então essa surpresa, por exemplo, pode aprofundar muito o tempo e as consequências emocionais para aquela pessoa, e aí pode passar um tempo muito maior para conseguir se recuperar daquilo, tá? Quando há filhos, há uma complicação sim ainda um pouco maior, Ricardo, porque aquele vínculo, ele, por exemplo, a gente falou agora de cortar vínculos, excluir de redes sociais, apagar o contato. Quando há filhos, isso começa a ficar mais complicado. Por quê? Porque você tem que deixar o contato no WhatsApp, tem que agendar a visita para ir visitar o filho, tem que pensar em pensão, tem que pensar em guarda compartilhada, guarda unilateral, como é que vai ficar o filho, o Natal vai ser com quem, o Ano Novo vai ser com quem, e essa conexão ela passa a ser muito mais presente, muito mais intensa por conta do filho, né? E até mesmo o contato emocional, né? Por ter uma ligação ali com o filho. Então, quando há filho, é muito mais complicado de se esquecer, é muito mais complicado de deixar essa relação ir e se desligar emocionalmente disso. É possível? É possível. Acontece? Acontece muito, mas é um processo um pouco mais lento e delicado que precisa muitas vezes de um olhar mais profissional para conseguir fazer as intervenções necessárias. Tá bom, Ricardo? Então vamos lá. Outro ponto para te ajudar, para ajudar a quem está passando por um processo de esquecer o relacionamento, é não se conectar com uma esperança tóxica. O que seria uma esperança tóxica? Seria a esperança constante, intensa e frequente do retorno desse relacionamento. As pessoas às vezes criam essa grande expectativa de que esse relacionamento pode voltar a qualquer momento. Tem algumas pessoas que até criam expectativas, por exemplo, de anos, né? Ah, não, eu vou ficar aqui com outras pessoas, ele vai ficar ali com outras pessoas, mas daqui a 3 anos, 4 anos, a gente pode se reencontrar na vida e voltar com esse relacionamento. E ela alimenta aquela esperança, né? E a gente tem que pensar que se terminou é porque possivelmente era o melhor para as duas partes, né? Não estava dando certo naquele momento. Em um futuro, você ficar pensando que em um futuro pode ser que tudo mude, que essa relação não seja a mesma, isso é muito tóxico, é alimentar uma esperança tóxica, porque a gente não tem certeza disso. E essa não é a melhor estratégia para você lidar com esse processo de fim de relacionamento, tá? É importante a gente não perder tempo se conectando a isso, porque você pode passar anos da sua vida pensando em como seria a vida se vocês estivessem juntos, que isso ainda pode acontecer, e aí você vai alimentando cada vez mais essa esperança, isso é extremamente tóxico. Outra coisa é você alimentar a ideia de que a pessoa pode mudar, né? É muito comum isso, geralmente em relacionamentos abusivos. O relacionamento acaba e a pessoa que foi vítima, coloco entre aspas aqui, e a gente pode aprofundar isso em um momento, porque essa questão de vítima e abusador dentro do relacionamento às vezes troca, vai mudando muito de papel, mas é importante a gente pensar que a vítima dentro do relacionamento abusivo, quando termina, ela às vezes fica com essa esperança tóxica de que o outro vai mudar, de que o outro vai agir de uma forma diferente, de que o outro vai se arrepender. E alimentar isso é muito complicado, porque as pessoas podem não mudar, as pessoas podem não se arrepender, e você pode estar alimentando uma esperança tóxica e muitas vezes retornando para esse relacionamento na esperança de mudança, e essa pessoa não mudou, e você fica alimentando esse ciclo vicioso de abuso e de toxicidade dentro da relação, tá? Então, essa esperança de que ele vai mudar porque ele prometeu que vai mudar ou porque ele agiu de uma forma diferente é muito complicada. É importante a gente rever essas crenças. E falando em crenças, é importante a gente rever as crenças, né? As expectativas e crenças de um retorno, mas também de pensamentos que podem surgir com isso. Por exemplo, não vou conseguir viver sem ele, não sei o que fazer sem ele, porque todos os meus projetos e planos estão conectados a ele. Esses pensamentos eles vão surgindo após o fim de um relacionamento, e a gente precisa ter muito cuidado com essas crenças, criticar essas crenças e esses pensamentos que a gente chama de sabotadores, limitadores, negativos, tá? Que é pra gente conseguir lidar com isso tudo de uma forma mais saudável. Então essa esperança tóxica
não pode ser alimentada após o fim de um relacionamento. Outra coisa que ajuda muito para a pessoa conseguir lidar melhor com o fim de um relacionamento é a rede de apoio, ou seja, as pessoas que estão ali ao redor, né? É importante acessar a rede de apoio dessa pessoa. A pessoa precisa acessar a rede de apoio nesse momento. Ela precisa manter as suas relações sociais aquecidas. E aqui a gente fala de amigos, familiares, colegas, todas as pessoas que possam ali de alguma forma ajudar nesse processo, dando ali apoio, carinho, afeto, amor, né? Tudo aquilo que possa nutrir e ajudar nesse processo de esquecer desse relacionamento, né? É importante lembrar que quando a gente fala de rede de apoio, não é aqueles amigos tóxicos, né? Porque tem alguns amigos que só misericórdia. É melhor você manter distância dessas pessoas. Que são aqueles amigos que ficam dizendo, mas como relacionamento, como fim de relacionamento é ruim. Mas realmente é muito ruim ficar solteiro. Ou, não, mas eu acho que você deveria tentar ainda. Eu acho que você deveria arriscar um pouco mais. Eu acho que você deveria... não, mas eu acho que você também teve culpa. São aqueles amigos que trazem umas ideias totalmente distorcidas e que muitas vezes alimentam pensamentos disfuncionais, crenças não saudáveis em você. Então, quando a gente fala de rede de apoio, são amigos que vão te fortalecer, amigos que vão te apoiar. Não estou falando aqui de passar a mão na cabeça, mas que vão ser pessoas que vão ouvir. Amigos que ouvem, né? que estão ali disponíveis para te ouvir, disponíveis para acolher a sua dor naquele momento. Né? E não aqueles amigos tóxicos. Então é importante fazer essa diferenciação. É pessoas que estejam ali com o objetivo de te ajudar a recarregar as energias para você conseguir superar esse momento difícil. Outra coisa muito importante é, nesse processo de se desligar desse relacionamento, de finalizar essa relação, passar para uma nova etapa, esquecer esse relacionamento, você começar a desenvolver planos e projetos sem aquela pessoa. Quando a gente está num relacionamento, a gente costuma desenvolver projetos, planos, e tudo tem a ver com o outro também. Afinal, a gente está junto, né, num relacionamento. Faz sentido que eu desenvolva tudo pensando no outro, né? Já que eu tô com o outro, então... Mas quando você finaliza um relacionamento, e eu diria que até antes, mas isso é papo para outra live, mas quando você finaliza um relacionamento, quando você termina uma relação, você precisa começar a criar planos, projetos, metas individuais, sem aquela pessoa. Tem pessoas que terminam um relacionamento e ficam totalmente desestruturadas. Eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei como eu vou agir. Eu não sei para onde eu vou, o que eu quero fazer, quais são as minhas metas de profissionais, quais são os meus objetivos espirituais. Eu não sei o que eu faço sem essa pessoa, porque nunca desenvolveu planos e projetos sem aquela pessoa, né? E agora, então, é o momento de você desenvolver isso. É o momento de você colocar os pés no chão e começar a desenvolver planos, projetos, metas, sonhos individuais sem aquela pessoa. Isso vai te ajudar a se desconectar dessa outra pessoa e passar agora a criar caminhos, né, para você. Caminhos em que você está nesses caminhos, mas sem essa pessoa, né? Então é uma forma de se desconectar. Adquirir um interesse vital, arrebatador, né? É importante a gente pensar também nesses interesses, hobbies, planos, projetos que sejam apaixonantes, né? Seja algo que desperte desejo, que desperte entusiasmo e que isso seja uma fonte para te ajudar a esquecer o relacionamento. Então, desenvolver planos, metas, projetos é uma das estratégias para você conseguir esquecer o relacionamento que você vivia. Uma outra coisa muito importante para você esquecer o relacionamento, é quase um alerta também, é não tenha pressa para preencher a falta do outro, o vazio que o outro deixou, o espaço que o outro pode ter deixado. Não tenha pressa para preencher isso. Porque quando a gente tem pressa, a gente quer colocar outras pessoas, né? A gente quer preencher normalmente com outras pessoas. A gente não preenche ali com o amor dos pais, com o amor da mãe, com o amor dos amigos. A gente quer preencher, às vezes, com outras pessoas, né? Com um antigo relacionamento, ou com um antigo relacionamento que eu falo, um ex do passado, você quer trazer agora para colocar dentro da sua vida, ou até mesmo um novo relacionamento. E aí isso é muito perigoso.
João colocou aqui palavras sábias. Ah, João, muito obrigado. Boa noite, né? Fica aqui com a gente, tá? E aí, não tenha pressa para preencher esse vazio que foi deixado pelo outro. Não busque novos relacionamentos, nem antigos relacionamentos com esse objetivo de tentar tapar o buraco. Porque isso pode ser extremamente prejudicial, porque você pode entrar em relacionamento após relacionamento e não se sentir preenchido de nenhuma forma, não se sentir preenchida de nenhuma forma, e esse vazio ele tende a ir aumentando apenas, porque você vai se envolver cada vez mais em relacionamentos vazios, em relacionamentos em que você não está à vontade, só na tentativa de tapar o buraco que o outro deixou, e isso não é saudável, tá? Um ponto muito importante aqui agora, para a gente conseguir esquecer um relacionamento, que eu acho que é um dos pontos mais importantes e fundamentais, que a gente já deveria investir sempre, mas após um relacionamento principalmente, que é invista em você, invista em autoconhecimento. E aqui autoconhecimento eu estou falando de amor próprio, porque quando a gente entende o significado de amor próprio, a gente para de querer mendigar afeto do outro. Né? E após o fim do relacionamento, a pior coisa que tem é você sentir que você precisa do afeto do outro, nem que seja através das migalhas que ele deixa para você. Então, quando a gente entende o significado de amar-se, o significado de colocar-se como prioridade, o significado de entender que você é mais importante que o relacionamento, que o autorrespeito tem que acontecer acima do amor. Eu preciso me autorrespeitar para além do quanto eu amo o outro, porque o autorrespeito ele tem que ser mais importante do que o amor que eu sinto pelo outro. Tá? Então, estimular o amor próprio através do autoconhecimento, estimular o autocuidado, a forma como eu cuido das minhas emoções, a forma como eu cuido do meu corpo, a forma como eu cuido da minha mente. Algumas pessoas, quando entram nos relacionamentos, elas esquecem que ela tem ela tem que ter autocuidado, ela tem uma vida individual. E ela se mistura tanto com o outro, se mistura tanto com aquela relação, que ela perde essa noção. E aí ela não estimula esse autocuidado. Então, após o fim de um relacionamento, é momento de estimular cada vez mais o autocuidado. Como eu falei, entender o autorrespeito como sendo acima do amor, tá? Saiba o que te faz bem. Saiba quais são as suas fortalezas, o que te fortalece nesse momento mais que nunca, porque você está extremamente fragilizado após o fim de um relacionamento. Entender o que te fortalece vai te ajudar a estimular isso, a vivenciar esses momentos, essas atividades ou as pessoas, né? Trazer mais próximo para você as pessoas que te fortalecem, para que você consiga passar por tudo isso com muito mais facilidade. Saber o que você deseja da vida, né? Às vezes a gente perde dentro do relacionamento isso, mas o que eu desejo da vida? Como é que eu desejo crescer? Como é que eu desejo evoluir? O que eu desejo desenvolver? Como eu desejo estar daqui a 5 anos? Às vezes a gente perde também essa noção de projeção para o futuro. E aí é importante você pensar, como é que você deseja estar daqui a 5 anos, depois desse relacionamento? Onde você deseja estar profissionalmente? Espiritualmente, como é que você deseja? Onde é que você deseja estar? Tá? Então, investir em autoconhecimento é algo essencial para a gente conseguir superar um antigo relacionamento, tá? Mude o mindset. Que mindset? É essa mudança de mentalidade, né? Às vezes a gente, quando termina um relacionamento, a gente tem a mentalidade de vítima, né? De se vitimizar. Né, meu Deus, por que comigo? Não deveria acontecer isso, eu acho que eu não tenho sorte para o amor, eu tenho o dedo podre, isso não deveria estar acontecendo, ó céus. E aí a gente vai se vitimizando, se colocando nesse lugar de a vida está me culpando por algo, Deus está me culpando por algo, com esse fim desse relacionamento. E esse lugar de vítima só estimula crenças e pensamentos extremamente negativos, como eu não mereço ser feliz, eu sou uma má pessoa, ou eu sou uma má parceira, fui uma má esposa, um mau esposo. Ou jamais vou encontrar alguém melhor, ou alguém que me ame. Tá? Então, essas crenças são extremamente negativas e a gente precisa mudar isso. Mudar essa mentalidade, que é exatamente isso, mudar o mindset. É olhar a vida como isso é um fato, aconteceu,
eu ainda posso ser feliz, eu vou ser feliz, eu vou encontrar uma outra pessoa, mas não precisa ser agora também. O que eu preciso agora é estimular o autocuidado, o amor próprio, entender que a vida segue, a vida continua, certo? Então essa mudança de mentalidade é extremamente importante para você sair do vitimismo e assumir um lugar de protagonista e um lugar de alguém que sabe que a vida é assim, que a vida é feita de ciclos e recomeços e que está tudo bem e que a vida vai continuar. Outro ponto muito importante, que é uma cilada que muitas pessoas caem, é de demonizar o outro, é de colocar o outro como culpado, né? A relação como uma relação que destruiu a sua vida, né? E a gente não pode demonizar o outro, demonizar o parceiro. A gente precisa ter consciência, a gente precisa ter clareza que o relacionamento que passou teve coisas ruins e teve coisas boas. E a gente precisa ter muito claro. Inclusive eu aconselho, dentro do processo terapêutico a gente faz isso, faça aqui uma lista de coisas boas e uma lista de coisas ruins que teve dentro do seu relacionamento. Para a pessoa ter clareza que teve coisas boas e teve coisas ruins. Como todo relacionamento tem. E você não pode demonizar o seu parceiro ou querer colocar a relação como uma relação extremamente tóxica, abusiva, ruim, a não ser que de fato ela tenha sido, tá? Mas exagerar, catastrofizar demais essa antiga relação, essa relação que acabou de terminar, pode ser algo extremamente tóxico para você, porque você vai estar alimentando ressentimentos, mágoas desse relacionamento e tudo isso é muito ruim para você. Entender, e aqui faz parte daquela mudança do mindset, né? Que é entender que a vida é feita de ciclos e fim de ciclos, né? Entender que novos ciclos se encerram e outros começam. A gente precisa ter a capacidade, após o fim de um relacionamento, de resgatar a força interior. Nós temos uma força interior, né? Que muitas vezes a gente não se conecta com ela, a não ser quando realmente a vida nos coloca em uma posição, vai cobrar de nós que a gente precise resgatar essa força. Mas todos nós temos uma força interior e a gente precisa usar essa força, a gente precisa encontrar. É importante que para encontrar essa força a gente use um diálogo interior, né? Muitas vezes a gente não conversa com a gente mesmo e isso não é coisa de pessoas que têm algum transtorno mental, tá? Isso é de pessoas saudáveis. Esse diálogo interior, essa capacidade de você conseguir dialogar com você mesma e encontrar sentidos, significados, encontrar respostas para as suas próprias perguntas a partir das suas próprias respostas. Ou seja, você vai responder as suas próprias perguntas, tá? Tenha esse diálogo interior para você resgatar essa força interior. Uma coisa que faz muito sentido e que é uma técnica terapêutica, tá? Que pode ajudar para esse fim de relacionamento, para esquecer esse relacionamento, são as cerimônias de adeus, tá? Como eu falei, né, esse termo cerimônias de adeus tá lá no livro Já Te Disse Adeus e Agora Como Te Esqueço, do Walter Risos, alguma coisa assim. E aí ele fala sobre essas cerimônias de adeus, que são processos terapêuticos que você pode fazer para conseguir se libertar da ideia desse relacionamento, dessas emoções conectadas a esse relacionamento, e que são técnicas extremamente válidas, que tem essa sensação de despedida, de aceitação profunda. São atos simbólicos. Esses atos simbólicos te ajudam a aceitar os acontecimentos, a liberar a dor, te ajudam a liberar perdão, a limpar o passado, né? Antes de você conseguir seguir para uma nova etapa do futuro. Então é aquele momento em que você diz, cansei de você, cansei de esperar, cansei de sofrer. E aí você faz esse ato simbólico como um momento de purificação, tá? E esses atos simbólicos são o quê? Pode ser uma carta que você escreve, pode ser um poema, pode ser uma música que você desenvolve, pode ser uma festa de despedida. Então, por exemplo, uma pessoa que escreve uma carta de perdão para outra e ela rasga essa carta, joga no mar, ou ela queima essa carta, ou ela amassa a carta e joga no lixo como um ato de dizer, olha, estou dizendo adeus a esse relacionamento, estou dizendo adeus a essa culpa. Então é uma cerimônia realmente de adeus, de despedida, de purificação. É um processo terapêutico,
tá? Que você pode encontrar a sua forma de se libertar desse relacionamento através dessas cerimônias, desses atos simbólicos para conseguir lidar melhor com essa emoção que ainda pode estar ali, mas que você quer se livrar dela de alguma forma, né? Nesse ato de jogar para fora, tá? Por último, e não menos importante, né? O fim de um relacionamento precisa de uma atenção muito cuidadosa. E a ajuda especializada é exatamente esse momento. A ajuda especializada aqui é exatamente a atenção, né, o atendimento de um psicólogo, a psicoterapia. É uma ajuda especializada, é diferente de um amigo totalmente desorganizado, que ele pode te conduzir ao caos, pode te conduzir a mais pensamentos negativos. Às vezes a escuta de um amigo, a escuta de um familiar, ela não é qualificada. Você não vai ter uma escuta qualificada, você não vai ter uma intervenção correta. E o profissional, o psicólogo, ele é a pessoa capaz, ele é a pessoa que estudou para isso. E ele vai te fazer refletir, vai te fazer ampliar a sua consciência para os processos que você está vivendo, vai te ajudar nesse entendimento das suas emoções e de novos significados que você vai precisar dar. Vai te ajudar exatamente a ser ouvida sem um julgamento ali naquele momento. Vai acolher, vai validar os seus sentimentos, se isso é extremamente necessário e importante para você conseguir esquecer um relacionamento, se desconectar de um relacionamento de uma forma saudável, tá? Então essa escuta profissional e qualificada faz toda a diferença para você conseguir esquecer e se desconectar de um relacionamento de uma forma mais saudável, tá? Então essas técnicas, essas intervenções que nós falamos hoje, elas são técnicas e estratégias que você pode estar utilizando, formas de você pensar, técnicas terapêuticas, tudo isso para te ajudar a lidar melhor com o fim de um relacionamento, como esquecer um relacionamento, como se desconectar de um relacionamento. Então é isso, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje sobre como esquecer um relacionamento, tá? A gente vai ficando por aqui hoje, na próxima semana a gente tem live novamente, a gente vai falar provavelmente sobre como ser feliz dentro de um relacionamento, usando uma analogia do jardim, tá? Mas aí eu deixo para vocês nas redes sociais, aqui no Instagram, todas as informações semana que vem, tá? Fiquem bem, boa Páscoa, um grande abraço e tchau, tchau.